Olha, estamos de volta com o Brasil Urgente. O presidente Jair Bolsonaro, a gente viu falando agora há pouco no CEAGESP, onde ele colocou o Belo Araújo, tem imagens aqui. Presidente, boa tarde. Como vai o senhor, presidente? Boa tarde, até uma satisfação falar contigo. Prazer é meu. O senhor desceu além ali, pelo que eu vi, numas coisas detectadas pelo Belo Araújo, né? Falcatruas mesmo dentro do CEAGESP, que movimenta 11 bilhões por ano, só perde para a Bolsa de Valores em São Paulo. O que a gente tem feito de denúncia com o Belo Araújo aqui é um negócio impressionante. E o Belo deve ter passado isso para o senhor, não, presidente? No Brasil, Datena, a gente parece quase que se acostumou, né, com corrupção de alto nível. Dezenas de milhões de reais até R$1 bilhão. E nós resolvemos aqui descer um pouco mais o nível disso aí, viu? Junto aos mais humildes. Então, a CEAGESP São Paulo, nós notamos que tinha muita coisa errada. Até que era indicação política, nós resolvemos acabar com isso daí. E daí eu convidei o Belo Araújo, que deixou o ano passado o comando da rota aqui em São Paulo, e alguns até me questionaram, mas ele é gestor? Eu falei, lá para começar é casa de polícia. A gestão ele faz com a diretoria dele. E assim ele chegou. E começou, até vi no teu programa, tem um extrato aqui do programa teu, que eu não posso, infelizmente, assistir tudo. Começou lá com os carregadores de frutas, né? De legumes. Gente humilde. 4 mil pessoas que eram achacadas R$60 por mês para guardar o carrinho deles. E o local lá é nosso, é público, né? Vamos assim dizer. E dava 240 mil por mês, recursos não contabilizados, ia para o bolso de alguém lá. Depois ele foi para cima das senhoras que servem cafezinho, em torno de 200 pessoas, se eu não me engano, era R$130 por mês. Então era mais um dinheiro que ia embora. Depois tinha uma máfia também lá dos caixotes, o pessoal que furtava caixote para revender depois, abusava, né, que o permissionário estava distraído, furtava caixote e revendia R$3 cada um. Tem a máfia também lá da segurança, a máfia do lixo. Tem outra máfia enorme. E tinha também as outras máfias lá para quebrar o galho, o cara passar na frente de outro. Então isso tudo, basicamente nós botamos um ponto final. Ele está investigando contratos também. Um contrato lá agora, acabou de falar para mim, não sei de que área, 2 milhões, ele passou para 1.400.000. Economizou R$600 mil num contrato apenas. E esse dinheiro é do permissionário. Isso tudo, Datena, reflete, no final das contas, no que está na mesa de quem está te ouvindo aqui agora por ocasião do café, almoço e janta. Então isso nós botamos um ponto final e vamos às últimas consequências para limpar completamente a CEAGESP desses marginais que faziam daquilo, né, teu local de serviço. Crime organizado, rifa por parte de crime organizado, prostituição até infantil, sim, jogo de bicho, tudo isso investigado pelo Belo Araújo, dizendo que já foi ameaçado, mas como ex-comandante da rota, ele falou assim, aproveita e entra na fila aí, que eu já estou completamente acostumado com isso, eu achei ótimo o que ele falou. Presidente, tinha gente pra caramba aí, não é? Mas esse negócio de aglomeração, hoje em dia está difícil você evitar, porque mesmo das estações de trem, de ônibus aqui em São Paulo, a mesma coisa, mas eu nunca vi tanta gente assim. Não causa preocupação isso? Datena, vamos botar um ponto final nisso, Datena. Eu falei desde o começo, desde março, que nós devíamos tomar um cuidado especial com o idoso, a minha idade, né? Tua também, Datena, está chegando lá. E quem tem comorbidade. O resto do pessoal, uma vez pegando o vírus, a chance de ele ter algo grave é quase zero. Então o Brasil tem que trabalhar. Isso que eu falava, saúde e economia tem que andar de mãos dadas. Lógico que a grande mídia desceu o cacete em mim. Você fizer outro lockdown, né? Outro fechamento aqui no Brasil, nós em Brasília não vamos aguentar. Porque o auxílio emergencial, quando era R$600, custava para todos os brasileiros um endividamento de quase 50 bilhões de reais por mês. Então nós demos esse socorro para evitar, obviamente, que essas pessoas, né, ao não ter o que comer porque não tinham ganho, ficassem desesperadas. Nós fizemos isso aí. Demos auxílio, outros também, como para pequenas e microempresas, através do tal do Pronamp. Foi até uma ideia de um senador lá de Santa Catarina, Jorginho Melo. Né? Nós demos aos governadores e prefeitos aquilo que eles fizeram a previsão de perder com a arrecadação de ICMS e ISS.
Pô, nós fizemos barbaridade para a economia não parar. E o governo, além disso, atendeu a rede pública com material e com recurso. Alguns aqui no Brasil, no tocante a recursos, fizeram mau uso disso. Mas nós fizemos a nossa parte. A economia nossa está recuperando. E a gente apela aqui aos governadores, aos prefeitos, se bem que eles estão uma mentalidade um pouco diferente, né? Para que não feche tudo, porque se fechar, virá um caos. E daí só Deus sabe o que vai acontecer com o nosso Brasil. E nós não queremos o distúrbio, a revolta, atos até criminosos aqui entre nós, não queremos isso. O brasileiro é um povo ordeiro e trabalhador. E nós, né, juntamente com a população, os meios do governo federal, você pode ver na tela, qual prefeitura aí você ouviu falar que não vai pagar o 13º esse ano? Todo mundo já pagou o 13º, dado ao recurso, o governo repassou na nossa política, né? Mais Brasil, menos Brasília. Então o governo federal, apesar da pandemia, nós fizemos tudo possível para que os empregos fossem mantidos. Agora a gente apela agora aos senhores governadores, senhores prefeitos, né, que não feche mais o comércio, não feche mais sua cidade, seu estado, porque o Brasil tem que ir para frente. Questão de aglomeração. Nós vamos entender aqui, segundo informações que eu tenho, quase atingimos a imunidade de rebanho. Ou seja, daqui para frente é o final da pandemia. Os números subiram um pouco agora, sim, subiram, até porque durante o finalzinho da campanha o povo ficou bastante à vontade. E quem estava em casa, cansou de ficar em casa e foi para a rua. E acabou contraindo o vírus. Agora, Datena, olha só, cada vez mais o Brasil está numa escala mais baixa de mortes por 1 milhão de habitantes. Até aproveito o programa, a grande audiência dele. Né? Então, o que acontece? Há poucos dias, há poucas semanas, nós éramos aí o 4º país, número de óbitos por 1 milhão de habitantes. Agora estamos próximos, se não me engano, o 15º. Isso vem, em grande parte, pelo tratamento precoce. Se você contraiu o vírus, procura um médico. Tá? Ele vai te receitar a ivermectina, a hidroxicloroquina ou a anita. Sempre que quiser te receitar isso, você vai no outro médico. E isso tem salvado vidas. Salvou a minha vida. No meu prédio, na presença, mais de 200 servidores pegaram o vírus. Ninguém foi para o hospital porque se trataram preventivamente. Isso dá certo. Então, esse é o nosso trabalho. E aqueles que são contra o que eu falei, apresente uma alternativa. Não é ficar em casa, porque quando sentir falta de ar, vai para o hospital fazer o quê? Para ser entubado? E quem é entubado, a chance de sobrevivência diminui bastante. Então, tem que ser tratado com antecedência. Repito, quem não tem uma outra alternativa, não quer impedir as pessoas de usarem a hidroxicloroquina, a ivermectina ou a anita. Presidente, o senhor anunciou investimento de 20 bilhões para a compra de vacina. Mas o senhor disse que a vacina não pode ser obrigatória porque tem, por exemplo, no contrato da Pfizer-BioNTech que ela não assume os riscos de contraindicação. Isso quer dizer o quê? Vai lá, Datena. Eu deixei pronto lá em Brasília assinar uma medida, publicar hoje ou amanhã, né, uma medida provisória destinando 20 bilhões de reais para nós comprarmos vacina. Qual vacina? Aquela que passar sobre o crivo da Anvisa. Passou, a gente compra sem problema nenhum. Agora, nós queremos deixar bem claro. Hoje tive com o relator de uma medida provisória, tá, um deputado do PFL aqui de São Paulo, fui Geninho, né? Geninho de São Paulo, conversei com ele, uma pessoa excepcional, uma conversa bastante saudável, e ele vai botar no relatório dessa medida provisória, até me poupa de apresentar uma outra, entre outras coisas, que a vacina é para todo mundo, que ela não é obrigatória. Tá? Dizer também que vai ter uma cláusula lá falando que os laboratórios não se responsabilizam por efeitos colaterais. Não interessa quais sejam os efeitos colaterais. Tá? E ela vai ser universal, vai estar à disposição de todo mundo. Agora, as condições são essas. É uma vacina que está sendo feita muito rápida. E a gente vai inocular algo, né, numa pessoa. Nós temos que ter responsabilidade. Eu comecei a conversar com o Pazuello para ele começar a mostrar que seria, entre aspas, a bula desse medicamento. E lá no meio dessa bula está escrito que a empresa não se responsabiliza por qualquer efeito colateral. Isso acende uma luz amarela. A gente começa a perguntar para o povo, você vai tomar essa vacina? Se as condições são essas? Agora, você pode ver, a grande mídia, não sei, não é todo mundo até, não fala em remédio. Tá? A imprensa parte de mim quando fala em remédio. O que é remédio? O que eu acabei de falar para você. Hidroxicloroquina, anita,
É ivermectina. Daí alguns falam, isso não tem comprovação científica. Eu sei disso, mas não tem contraindicação. Até o Conselho Europeu de Cardiologia, né, disse há pouco tempo que não causa nenhum malefício ao coração a hidroxicloroquina. Então está aí à disposição. Pegou, toma. Tem gente que toma preventivamente. Você pode ver, olha, um dado dá para você, Natana, que pouca gente vai para a grande mídia, não fala. Nós ligamos para embaixadores nossos na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, e perguntamos como é que estava a questão do vírus, porque lá os países são muito mais pobres do que nós, em consequência, o povo, né, tem menos condições de reagir ao vírus. E lá o número de mortes está lá embaixo. Por quê? Lá é usado largamente a hidroxicloroquina. O cara chegava num posto de saúde com malária e com Covid. Tomava hidroxicloroquina e ficava curado dos dois. Eu pergunto, será que é difícil entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Não é difícil. Agora, um pessoal que critica a hidroxicloroquina, porque é o quê? Quanto mais mortes, mais pressiona você por vacina. Eu, Jair Bolsonaro, não sou contra a vacina, mas sou plenamente favorável a esse tratamento preventivo que nós temos no Brasil. E o número de óbitos por milhão de habitantes tem caído graças a algumas dezenas de médicos brasileiros que têm a coragem de dar o tratamento preventivo, e as mortes estão caindo. Essa é a realidade. Se infecta mais gente e morre menos. A gente quer que não morra ninguém, mas enquanto não tiver a vacina, uma vacina realmente confiável, tá? E uma vez contraindo a Covid, eu recomendo que faça o tratamento precoce. E há outros remédios usados em hospitais do mundo inteiro, coquetéis, sim, sendo usados e usados de forma positiva. Agora, sim, presidente, por exemplo, recomenda-se que quem teve Covid, como o senhor, tome a vacina. A vacina que foi aprovada, o senhor vai tomar essa vacina? As autoridades estão tomando essas vacinas para provar que a vacina é legal. Eu não posso falar, eu como cidadão, uma coisa, como presidente é outra, né? Mas como sempre, nunca fugir da verdade, né? Eu te digo, eu não vou tomar vacina. E ponto final. Se alguém acha que minha vida está em risco, o problema é meu. E ponto final. Desde o começo, eu falei para o meu pessoal, tá? Esse vírus é igual uma chuva, vai chegar, vai pegar em todo mundo. E outra coisa, Natena, você tomando a vacina, daqui a 2, 3 ou 4 anos, você vai ter que tomar de novo. Caso contrário, você pode ser infectado. Eu vou tomar. Eu vou tomar, porque eu não tive Covid ainda, eu vou tomar. Eu vou tomar mesmo. Não sem problema nenhum, Natena. Agora, nós devemos respeitar quem não queira tomar. Como, de vez em quando, alguma autoridade diz que vai ser obrigatório. Não pode ser obrigatória. Hoje em dia, qualquer medida obrigatória em relação à Covid é uma coisa muito complicada. Tomar qualquer medida obrigatória. Eu entrevistei o ministro Gilmar Mendes, que foi muito equilibrado na entrevista de hoje. Ele disse que nós temos que ter equilíbrio. Se a gente não tiver equilíbrio nesse momento e parar de politizar a questão da vacina. Por exemplo, para não politizar, mas a pergunta tem que ser feita, se a Coronavac for aprovada antes de qualquer outra vacina, ela vai ser aplicada se ela for aprovada pela Anvisa, não tem problema nenhum? Datena, seja qual for, passou pela Anvisa, eu dou sinal verde para o Ministério da Saúde comprar e botar em prática. Olha, legal, boa. Pelo menos a gente já fica mais tranquilo, porque essa politização não leva a lado nenhum. Um assunto sério que eu tenho que perguntar para o senhor sabe que eu tenho que perguntar para o senhor não gosta de falar sobre essa questão, porque atinge a sua família, mas eu entrevistei o ministro Gilmar Mendes e eu fiz essa pergunta a ele sobre a questão da ABIN e o Flávio. A resposta clássica do ministro Gilmar Mendes foi que é muito cedo para se emitir algum juízo de valor e que tudo tem que ser analisado com calma e que assim vai ser feito pelo Supremo. Também uma resposta equilibrada do ministro. Foi isso que ele me falou hoje de manhã. Datena, o meu caso é meu filho, tá? Sei que tem a ver com ele. O que eu sempre torci é que fosse feito um processo justo, mas isso não está sendo feito. O Ministério Público do Rio de Janeiro, estadual, vaza tudo para a TV Globo. Temos até fotografia, muito divulgada ano passado, né? O chefe do MP, o seu Gussen, tá? Passando informações para um jornalista da Globo. E a pressão em cima do meu filho é para me atingir. Não é só esse meu filho, é em cima de esposa, de ex-mulher, outros filhos, parentes meus, amigos que estão do meu lado. Você vê essa questão aí da ABIN, tá? Tive com o Jean Helena, perguntei alguma coisa foi feita, ele falou não.
Como a semana passada, retrasada, falaram que eu queria interferir na Receita Federal. A Receita Federal, se vazou alguma coisa, não tem mais nada o que vazar agora, já vai estar tudo vazado. É igual a questão da COAF. A COAF está funcionando lá, a cargo lá do Banco Central. Já vazaram tudo que tinha que ser vazado. Agora, a lei diz, tá, que o COAF não pode quebrar sigilo de ninguém. Ela passa o dado bruto. Não pode, a pedido do amigo qualquer, do MP do Rio de Janeiro, a pedir a quebra de sigilo. Que, com todo respeito, Atena, se eu pegar a tua vida, pegar 15 anos da tua vida financeira, eu posso ali bolar uma história contra você, contra qualquer pessoa. É isso que os caras fazem o tempo todo. A questão do Queiroz, tá? O Queiroz eu conheço ele há 30 anos. Foi meu soldado na Brigada Paraquedista. Nunca tive problema com ele. Aconteceu esse caso. Até hoje, ele não foi ouvido ainda. E lógico que parece que não interessa ouvir, interessa ficar desgastando, ficar sangrando o tempo todo agindo dessa maneira. A TV Globo é o zero e vezeira nisso. Eu queria saber, né, os bilhões do Tecla Duran repassaram para a família, para os filhos do Roberto Marinho. Não, isso não toca no assunto. São R$1 bilhão roubado nos últimos anos, segundo o delator Tecla Duran. Agora fica em cima do Queiroz. Vamos apurar? Vamos. A cada um com a sua devida estatura. E não massacrar o tempo todo, como massacra a minha esposa, quando falei desde o começo, que aquele cheque do Queiroz, ao longo de 10 anos, foram para mim. Não foi para ela. Eu dava 89, faz e divide aí, Datena. R$89 mil por 10 anos. Dá em torno de R$750 por mês. Isso é propina? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. R$750 por mês. O Queiroz pagava a conta minha também. Era de confiança. Tá com esse processo agora. Desde quando estourou o processo, eu não tenho conversado com ele. Agora, ele está sendo injustiçado também, porque tem que ser investigado e dar devida pena se for culpado. E não prender a esposa, quebrar os sigilos de mais de 90 pessoas. Não tem cabimento isso. Parece que o maior bandido da face da terra é o senhor Flávio Bolsonaro. Se tem a sua culpa, se apure e se pune. Mas não dessa forma, tentando me atingir politicamente em todo momento. Que eu acabei com a farra de muita gente no Brasil. Como agora, você sabe que tem mais alguns poucos inimigos, né? Que estavam na CEAGESP e não estão mais. É mais inimigos que a gente tem pela frente. Você vê, você pega a capa do Jornal do Estado de São Paulo de hoje. Está lá embaixo, uma fotografia enorme, na capa, né? Dizendo que eu não tenho o que fazer e vim inaugurar uma torre que foi construída em 64. E não foi por isso que eu vim fazer aqui. A torre ela foi reformada e pintada com dinheiro dos permissionários. Nem o dinheiro público que estava ali. E houve um motivo de emoção. Uma torre pintada de amarelo, que era vermelha, e foi hasteada uma bandeira brasileira lá. Agora eu fui lá para conhecer, sentir o nível de satisfação do povo para com o Coronel Belo Araújo. O Belo Araújo foi aprovado com 10. Não foi eu que fui aprovado, ele que foi aprovado. É isso que aconteceu lá. Isso não é comum no meio político brasileiro acontecer. Agora está acontecendo conosco. Em qualquer lugar do Brasil que eu vá, sou tratado dessa maneira. Como na próxima quinta-feira aqui, vou estar... Quinta-feira, eu vou estar na região do Vale do Jequitinhonha. E lá, quando estou voltando, o helicóptero para inopinadamente numa cidade, numa pequena cidade, e eu vou lá conversar com o povo. Me tratam maravilhosamente bem. Agora, quem me critica aqui em São Paulo, né? Eu não vou falando do cara, que compareça a CEAGESP. Saia na rua, vê se ele consegue sair na rua. Não consegue. É só politizando tudo. Tudo buscando 22. Agora, eu, graças a Deus, estou conseguindo conduzir o Brasil dessa forma que o povo está gostando. Poderia ser melhor? Poderia, se não fosse a pandemia, Datena. A gente estaria voando no Brasil. No final do ano passado, estava em torno de 2,5% no crescimento no último trimestre. Pô, caímos aqui, a previsão 9, deve chegar a 3,5% o crescimento negativo do Brasil. É uma grande coisa perto do que outros países passaram. E nós estamos aí vivendo uma normalidade. Agora, a grande parte da mídia, o tempo todo, na minha família, na minha esposa, ex-mulher, pegaram um imóvel que minha ex-mulher comprou, eu tenho 2 ex-mulheres, né? Comprei em 96 e foram fazer busca e apreensão na casa dela, 24 anos atrás. Isso é uma covardia que os caras fazem, para me atingir. Agora, quem mais me perseguiu no Rio de Janeiro, teve seu mandato cassado. Se elegeu usando meu nome e teve seu mandato cassado. E alguns outros estados também tivemos aí governadores que usaram meu nome e se elegeram e depois vieram inimigo da gente. Porque a ameaça que eu sou para eles é 22. Agora, o Brasil voltar ao que era, eu acredito que o povo não vai deixar voltar. Pode até, né, se
Se eu vier candidato, votar com outra pessoa, vai ser outra pessoa melhor do que eu, o que não é difícil arranjar muita gente melhor do que eu, porém tem. Agora, a pessoa tem que se apresentar. Eu não tive sucesso indicando o Celso Russomano aqui em São Paulo, não tive sucesso. Lamento, mas faz parte da regra do jogo. O senhor demonstra cansaço como presidente da República no ano de pandemia, não poderia ser diferente, mas o senhor confirma que é candidato para 22 e pesquisa que até o senhor condena as pesquisas, por exemplo, da Folha de São Paulo, do Datafolha, que eu gosto do Datafolha, acho que são confiáveis, e até a pesquisa mostra que o senhor tem 37% de aprovação, que esses 37% não acham que o senhor é responsável pelas mortes do país, enfim. Em outras pesquisas, o senhor aparece na frente para 2022 e outros candidatos nem aparecem no gibi, alguns deles. O que o senhor acha que há de uma projeção? Porque independente de se falar nisso ou não, a campanha para 22 já começou. Datena, eu acho excelente a tua pergunta, né? Vamos lá. Pesquisa, eu não acredito. Porque se eu agora falar que acredito nessa pesquisa, quando lá na frente ela for manipulada e vai ser para baixo, por que eu não vou acreditar? Tá? E as pesquisas, no meu entender, induzem a feitura de fraudes. Eu não acredito no sistema eletrônico de votação. É direito meu não acreditar. Sou presidente da República, ou sou o capitão, ou sou cidadão Jair Bolsonaro. Não acredito. Eu tenho conversado no Congresso Nacional com lideranças, buscando uma maneira, nós temos uma proposta de emenda à Constituição aprovada logo no primeiro semestre, falando do voto impresso, ou do sistema de votação que permite você auditar. Você apertou o botão da tela, fez piririri, você não sabe o que aconteceu da tela. Você não sabe. E ponto final, e a população também não acredita nisso. Com o voto impresso, nós mudamos o Brasil. Porque o que mais houve nessa eleição foi suspeita de fraude. No meu caso lá atrás, lá 2018, tinha até a fraude mecânica. Sabe como é que era, Datena? Muitos locais do Brasil, os caras iam votar e botavam um pingo de cola na tecla 17. Então, 17 você não podia votar, 13 você podia votar. Você não podia votar nenhum candidato com o número, que tinha o número 3 naquela sessão eleitoral. Tá? Além da dúvida do voto eletrônico. Qual país adota isso daí? Será que só o Brasil está certo? Será que nós somos exemplo para o mundo? Não, não. E outra coisa, nós devemos respeitar todas as instituições, todos os poderes, mas nenhum poder é absoluto. Se aprovar uma PEC, né, que logicamente com apoio meu, e o Congresso aprovar uma PEC, ela for promulgada, essa PEC vai ser colocada em prática por ocasião das eleições de 2022 e ponto final. Todos terão que se curvar isso daí. Todos terão que se curvar. Que, afinal de contas, lá no Congresso estão representando o povo. E se eles acham que deve ser mudado esse sistema eleitoral para que ele possa ser auditado, será mudado pelo parlamento, respeito, e ninguém vai falar que não vale aquilo, porque eu, chefe do executivo, vou fazer valer. Então, eu faço de tudo para que a democracia realmente valha no Brasil. Que a nossa liberdade de escolha valha. Eu tenho certeza, nós aprovando um sistema eleitoral que permita a auditoria, essas pessoas que vão para a abstenção, em grande parte, é porque não acreditam. Eu vou lá votar para quê? Se eu vou votar, se o voto vai ser contado para outro, não tem como recontar aquilo lá. Isso vai deixar de acontecer. Depende do parlamento brasileiro. Se o parlamento, os deputados e senadores me disserem sim a uma PEC, que já está tramitando, inclusive, da deputada Bia Kicis, aí de Brasília, com pequenas alterações, ela será executada e cumprida por ocasião de 22 e ponto final, porque acima de qualquer dos três poderes está o poder do povo. Presidente, a gente está preocupado com as mortes que nós temos, com os doentes que nós temos aqui no mundo, mas a preocupação grande também é a economia. No que tange a economia, como é que vai estar o Brasil para o ano que vem? E continuando essa pandemia, se há previsão de extensão do auxílio emergencial ou não, ou qualquer outra medida que possa amparar o povo brasileiro? O Datena, você deve ter ouvido há poucas semanas, né, um mês aproximadamente, que quem falar em Renda Brasil vou dar cartão vermelho. Não quero mais conversa. É Bolsa Família. São as pessoas necessitadas que precisam desse recurso, que em média está em R$190, e eu tenho falado para a equipe econômica, vamos tentar aumentar um pouquinho isso daí. Auxílio emergencial, o próprio nome diz, é emergencial. Nós não podemos ficar sinalizando em prorrogar, prorrogar e prorrogar.
nós fizemos por 5 meses, prorrogamos depois por mais de R$600, prorrogamos por mais 4 meses, se não me engano, 5, de R$300, e acaba agora em dezembro. Eu sei que é pouca coisa, mas que tem ajudado, mas a união da Atena é igual a você tem uma capacidade de endividamento. Chega uma hora que o seu Manel lá da padaria fala, da Atena, não vendo mais fiado para você. E daí tudo se desequilibra na tua casa. O Brasil não pode se desequilibrar. Quem esperava, nós temos uma taxa Selic de juros de 2% ao ano, Atena. Quando a Constituição foi feita lá em 88, o pessoal botou 12%. Daí no governo FHC, se não me engano, sim, governo FHC, acabou isso. Chegou a bater mais de 50% a taxa Selic, um brutal endividamento no Brasil. Hoje nós estamos na casa de 5 trilhões de reais. É a mesma coisa, 50 bi por mês ou quase 25, né? Quando você passa para R$300. A gente não aguenta. Eu tenho pena, tenho compaixão da população, dos mais humildes, mas se o Brasil se desequilibrar com novas prorrogação do auxílio emergencial, tudo pode ir embora. Então, eu vi um senador essa semana falando que vai propor. Olha, a proposta, quando fala em dinheiro, a proposta é nossa, é do Executivo, nós temos a chave do cofre. Então, eu acho que esse senador, com todo o respeito que eu tenho a ele quis ali crescer perante a opinião pública, né, como uma pessoa bondosa e caridosa, e eu não sou. Não tem nada a ver. O meu legado que podemos deixar na economia para o povo é deixar uma economia estável. É o elemento. O que nós estamos fazendo, Datena? Desburocratizando, desregulamentando, para o pessoal poder gerar emprego. Quem dá emprego não sou eu, Datena. Eu só dou emprego quando crio cargos ou faço um concurso público. Fora isso, né, é o empresariado. Como hoje à noite vou ter um encontro com o Paulo Scaff, junto com empresários aqui em São Paulo. Viemos tratar desse assunto também aqui. Como é que eles estão se... O que eles precisam, né? Para que possam gerar mais emprego. O governo quer colaborar. E eu costumo dizer que eu sou empregado de todo mundo aqui no Brasil. Quero fazer o melhor e quero trabalhar nesse sentido. Agora, por favor, quando se fala em prorrogar benefícios, a conta alguém paga. E quem paga é o próprio povo. E se desequilibrar a economia, vem inflação. E inflação é um imposto, né, mais danoso que existe para todo mundo. Então nós estamos trabalhando incansavelmente, repito, apelo aos seus governadores e prefeitos que não fechem, porque fechando vem o desemprego, e o desemprego mata mais gente que o próprio vírus. É uma realidade. Lamento as mortes, sinto, tá certo? E minha mãe está com 93 anos, se ela pegar, eu sei que ela vai ter problema, mas já está a endoscloquina do lado dela. Agora vamos partir para o trabalho, pessoal. É uma realidade. É muito fácil, eu como chefe do executivo, falar com o Paulo Guedes, Paulo Guedes, vamos arranjar uma maneira de prorrogar, que a eleição está no papo em 22, né, se eu vier candidato. Mas não é isso. Eu não posso pensar em mim, tem que pensar no Brasil. O senhor não definiu ainda a candidatura, a questão de partido também, o senhor não definiu isso ainda? Eu tenho falado, Atena, que após, mais ou menos em março, eu defino. Eu acho que o partido que nós começamos a formar vai ser difícil a formação. É muito burocratizado, é complicado fazer um partido. Se fosse 5, 6 anos atrás, se eu tivesse pensado isso lá atrás, eu teria um partido para mim. Eu não consegui, então o mais certo de acontecer... Está conversando com algum partido? Tenho conversado, desculpa aqui, não posso falar o nome do partido, né, porque tudo pode acontecer. Então, em março, eu devo definir um partido para mim aqui. Tem vários partidos, estou me convidando. Tem meu ex-partido, progressista, fiquei muito honrado. O PTB me convidou, estou muito honrado também. Tá? E tem outros partidos pequenos, até porque nas eleições na próxima não haverá coligação para deputado federal. Então, muitos partidos vão deixar de existir. E eles querem realmente continuar existindo e precisa de alguém de nome no partido para poder fazer aí uma votação, né, que preencha a cláusula de barreira. Presidente, enfim, para encerrar mesmo, foi uma entrevista inesperada, a gente ligou para o presidente atendeu, foi uma entrevista inesperada e até que foi longa demais, não está dentro da agenda do presidente. Mas para encerrar, nós temos 2 grandes parceiros comerciais, a China e os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, falta o senhor reconhecer a vitória do presidente Biden, que está sendo reconhecida do país pela justiça, inclusive. O senhor está prestes a reconhecer o presidente Biden como o presidente americano? Ô, Datena, alguns minutos antes de eu estar no ar, eu já dei um start lá para o nosso ministro Ernesto Araújo, para ele fazer essa comunicação nossa, né, nas redes oficiais do governo, depois das minhas redes particulares. Eu posso te mandar agora aqui,
desligando o telefone, qual foi a mensagem que eu mandei para o presidente Biden. Da minha parte, né, e da parte dele, com toda certeza, o americano é pragmático, nós vamos fazer um trabalho de cada vez mais aproximação. Com o Trump, foi excelente com o Trump. O que o americano tinha do Brasil era sempre uma política, né, um tanto quanto agressiva. Era o tempo todo o pessoal aí, basicamente, alguns presidentes, quase todos anteriores, né, chamando ele de imperialista, colocando nele a culpa de tudo de ruim que acontecia no mundo, e não é assim. Tá? Aí avançamos, conseguimos alguma coisa, o governo Trump, e eu espero que tudo dê certo com o Biden agora, que já que os delegados reconheceram lá, né, que ele realmente foi eleito, não vamos discutir mais a questão se houve ou não uma eleição aí tranquila lá. Eu não cabe mais eu falar absolutamente mais nada. Esperei, houve reconhecimento e nós aqui já fizemos um comunicado agora há pouco ao presidente Joe Biden. Presidente Jair Bolsonaro, um ótimo dia, saúde para o senhor. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço grande. Obrigado, um abraço aí também. Fica com Deus. Bom, então o presidente reconheceu já o presidente americano Biden. Eu queria me desculpar com a Kátia, porque foi sem querer a entrevista. Eu liguei, né? Não deu para avisar a Kátia, porque eu acabei ligando, o presidente atendeu e acabou sendo de interesse essa entrevista que a gente não podia deixar de dar.